Então, da perspectiva de quem não crê em Deus, por não ter recebido uma revelação dele, o melhor caminho seria o ateísmo. Por quê? Porque o ateísmo te faz estar preservado de acreditar em um caminho que não seja bom para você. Porque se só existe um caminho, né? Se só existe uma direção para sua casa, uma rua, o que adianta você entrar em outras ruas que não passam pela sua casa? Você não vai chegar na sua casa, no seu lugar de conforto, na sua família. Então, não adianta você pegar qualquer caminho, se só existe um que vai para sua casa. Então, se eu não for para ser cristão, eu preferiria ser ateu. Porque você acreditar em outras coisas podem te trazer prejuízos espirituais terríveis, né? Porque alguém pode se beneficiar dessa sua ignorância, e é o que acontece nos dias de hoje. No passado, muitas pessoas morreram pela ignorância, porque alguém tinha uma mente maquiavélica, projetou aquilo tudo, planejou tudo, se uniu com outras pessoas e enganaram várias pessoas a ponto de ter ocorrido abusos, né, e morte, e abusos graves até com os filhos das pessoas. Então, se aquela pessoa fosse ateia, né, na época, ela estaria preservada de todas essas coisas, né? O Evangelho ele é uma iluminação vinda do próprio Deus. Jesus disse: Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Só que como que Deus faz traz essas pessoas? Aí você tem uma outra palavra. A fé vem por ouvir a pregação da palavra. A fé vem por ouvir a pregação. Se a palavra de Deus é pregada de forma verdadeira, você tem outra palavra bíblica que dá um suporte. A palavra de Deus nunca volta vazia, né? Ela tem o poder. Isaías 55:11. Ela é como a chuva que não volta para o céu sem antes regar a terra. Como a chuva, o processo da chuva, que tem que voltar para as nuvens para depois molhar a terra, né? E Isaías, no capítulo 55, faz essa comparação com a palavra de Deus. Ela não volta, ela é como a chuva do céu, ela não volta para as nuvens sem antes regar a terra. Ou seja, ela faz aquilo para a qual ela foi designada, ela tem o poder, né? Então, também tem outra palavra que você pode se unir a essa. Como pregarão se não forem enviados de Deus? Enviados de Deus. A pessoa que não foi enviada, ela não recebeu a revelação. Ela não recebeu a iluminação de Deus. Então ela não tem nada para oferecer a você. Tudo que ela te oferecer vai ser uma coisa que não é a palavra de Deus. E por isso que muitas igrejas não têm o ensino da palavra. Porque se você aprende a palavra, você se liberta dessas pessoas que você acha hoje que são líderes. Você acaba se libertando deles, das garras dos falsos profetas. Esses não têm cuidado das ovelhas. Jesus falou muitas vezes sobre isso. Eles não têm cuidado, porque eles não têm interesse em proteger ovelhas, eles não têm interesse em cuidar de ovelhas. Eles só estão ali por benefícios que a ovelha traz, né? No caso, a lã, né? As coisas que uma ovelha comum, né, do pasto pode oferecer. Eles são mercenários. Jesus usa uma comparação de pastores humanos mesmo, para comparar aos pastores da igreja, né? Aí tem os lobos devoradores. Isso é uma verdade absoluta. Só que tem pessoas que parece que está acostumada a ser devorada, né? Ela é uma ovelha que deita e deixa os lobos a devorar, né? Ela não consegue se libertar. Só que os pastores, esses mercenários acham que eles estão se dando bem, né? Só que quando eles fazem isso, a chance deles serem salvos vai saindo, porque Deus tem um cálice, né? Então, a pessoa faz isso de forma consciente
E ela sabe em todo momento que ela está negando a Deus. E a nossa vida é um conto ligeiro, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E você vai envelhecendo. E sabe aquela percepção de que você não viveu tudo que tinha para viver? Muitas dessas pessoas, elas não conseguem chegar no final da vida e sentir que elas viveram. É como se a alma delas fosse vazia. E ela a todo tempo está vendo que ela está se deteriorando conforme o tempo. E o tempo dela acertar as contas com Deus está chegando. E isso que deve se tornar uma coisa mais apreensiva para ela. Porque eu lembro de uma frase que o Chico Anísio falou. O Chico Anísio, eu acho que não tinha uma religião, né? Ele não era evangélico. Pelo menos eu não sei se ele teve algum encontro com Deus no final de sua vida. Mas o Chico Anísio fala assim: eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de nunca mais ver meus netos. Eu nunca esqueci dessa frase. E ele não tinha a esperança de que um dia ele iria ter uma oportunidade de viver uma outra vida em uma outra dimensão, seja lá o que for, que o céu nos prepara, o que Deus nos prepara, né? Que a gente não tem essa compreensão máxima, mas a gente tem essa certeza de que é um lugar melhor do que esse aqui. Mas ele parece uma pessoa que estava desesperançosa, sem esperança alguma, de que haveria uma vida após essa. E aí aquele temor toma, né? E é um momento em que só você está passando por aquilo. É só você que está... só você é aquele danoninho com prazo de validade que já se estragou, né? Sua vida já chegou no fim, não tem como retroceder. E ali, o que resta é essa angústia, né? De saber que você vai ter que ir e ficar que as coisas boas que você gostaria que você estivesse presente com elas. Você não queria ir e deixar essas coisas boas aqui. Porque aquilo ali são as bênçãos que Deus tinha na sua vida. E você tem que ir e deixar essas bênçãos aí. E os seus netos vão crescer e eles não vão se lembrar de você, né? E você queria ser lembrado, você queria estar vendo eles crescer. Essa é a angústia, né? Mas você vê os cristãos da época de Paulo que estavam sendo jogados na cova dos leões. Muitos deles eram jovens, crianças, tinham filhos, famílias. E parece que Deus parecia naquele momento injusto. Não, porque a vida do homem não está... a proteção de Deus não vai além dessa vida. As promessas de Deus vão além dessa vida. Hoje em dia, como uma pessoa fala assim, ué, você não acreditava em Deus? Por que Deus deixou acontecer isso contigo? Mas Deus deixou acontecer muitas coisas no passado. Deus deixou que Caim matasse Abel, né? Mesmo tendo tentado falar com Caim, Deus permitiu. Então as permissões ocorrem. Isso não é escondido na Bíblia. Dá a impressão que a gente está escondendo alguma coisa das pessoas, como se a gente fosse intocável, né? A gente não é intocável, né? A gente sabe que existem proteções de Deus que só Ele sabe na sua infinita sabedoria, porque alguns têm livramentos e outros não, né? E sabemos também do poder da oração. Mas também sabemos que a pessoa que é muito conectada com Deus, até o pavor da morte acaba se esvaindo. Chega um momento, como Davi disse, uma frase que Davi disse: eu vou pelo caminho ao qual vai todo homem. E quem pensa como Davi não fica preocupado se a casa vai desmoronar, se o ônibus vai bater. Ele é precavido. A pessoa é precavida? Sim. Mas ela não vive com essa preocupação na cabeça, porque ela tem que ir pelo caminho de todo homem, né? Infelizmente. Mas a gente não saber o momento disso é uma bênção, é uma dádiva, né? Pior é você ter um câncer e você saber que você vai ter que morrer daqui até tantos dias, o teu prazo de vida está se acabando. Isso é uma angústia ruim, né? Ou você tem uma doença que você sabe que a maioria das pessoas nunca sobreviveram daquilo. E só por um milagre talvez você seja premiado
mas a gente vê pessoas com fé, sem fé, pessoas boas e ruins indo, e você fica assim, cara, o que eu posso fazer? Eu tenho é que me preparar para aquele dia. E se Deus conceder uma misericórdia, né? Eu fico, senão eu tenho que atravessar por onde todo mundo atravessa, o mundo espiritual, e eu tenho que me dar bem do outro lado, porque se você pensou em se dar bem nessa vida aqui, agora é o momento de você pensar em se dar bem na outra vida. E se dar bem na outra vida é acertar as suas contas com Deus. E para acertar as contas com Deus, é só conversar com Ele. Ele dá essa liberdade, né? De você simplesmente abrir seu coração e pedir ajuda, porque Ele quer ajudar, porque Ele nos ama com um amor incondicional. Né? A humanidade pode não ter esse amor por você, mas Deus tem. E muitas vezes a gente esquece de falar disso.